Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. No final de 1976, enquanto fazia uma turnê com a sua banda, um baterista americano chamado Stuart Copeland conheceu e ficou impressionado com um cantor de outra banda, um tal de Gordon Sumner. Na verdade, nenhum dos seus amigos lhe chamava Gordon. A sua alcunha era Sting, como o ferrão das vespas ou das abelhas. E a alcunha surgiu porque o Gordon gostava muito de usar uma camisola amarela com riscas pretas. Bem, o Stuart Copeland e o Sting conheceram-se, cada um continuou a sua vida, até que o Sting se mudou para Londres e depois de uma ou outra jam session, resolveram começar um novo projeto, um trio chamado The Police. Mas não nos adiantemos. Muito antes disto, o trio ainda era um duo e então convidaram Henry Padovani para a guitarra, mas ele esteve lá poucos meses. Foi só o tempo do Sting e do Copeland se cruzarem com Andy Summers. O Andy era 10 anos mais velho que os outros dois e já era um veterano da indústria musical. A química foi imediata e o efeito nas músicas também. Entre as várias demos e gravações ao vivo, em pequenos clubes, estava o embrião desta música que só seria lançada muitos anos depois no seu último álbum. Já voltamos a esta música. Entretanto, os Police ainda estavam longe deste som. Ainda estavam a dar os primeiros passos no meio do punk inglês como um trio, o que era uma formação incomum nessa altura e incomodava os puristas. Mas eles não queriam saber, até porque exploravam outros géneros. No entanto, mantiveram o look mais radical ao estilo punk. Já agora fica a saber que o cabelo louro, que se tornou quase na sua imagem de marca, apareceu porque os Police estavam desesperados por dinheiro e aceitaram fazer um anúncio para uma marca de pastilhas elásticas, mas tinham de pintar o cabelo de louro, e assim foi. Infelizmente, o filme nunca foi para o ar. É uma pena, porque, para além dos Police, o spot foi filmado por Tony Scott, o homem que viria a realizar mais tarde, por exemplo, Top Gun, e que era irmão de Ridley Scott. Diga lá se não comprava logo umas pastilhas elásticas desta marca. Portanto, os Police já eram louros, já eram um trio, já tinham umas demos, mas ainda não tinham um álbum, nem dinheiro para o fazer. Quem decidiu investir todas as suas economias, relutantemente, diga-se, foi o irmão mais velho de Copeland, Miles. Ele investiu 1.500 libras. E um dia, quando entrou no estúdio, ouviu esta. Roxanne foi lançada como single na primavera de 1978, enquanto as outras faixas do álbum Outlandos d'Amour ainda estavam a ser gravadas, mas não teve sucesso. E a BBC não a queria passar por ter referências à prostituição. Apesar da música não ter sido oficialmente banida pela BBC, os Police pegaram na ideia e começaram a publicitar a música com a frase "banida pela BBC", o que aumentou logo o interesse dos adolescentes. Curiosamente, Roxanne não foi oficialmente banida pela BBC, mas o single seguinte foi. Can't Stand Losing You foi uma canção mal recebida pela televisão britânica, não por causa da música ou da letra, mas por causa da capa do single. Será que o terceiro single contornaria finalmente a censura? So Lonely foi o terceiro single de Outlandos d'Amour. Não teve problemas com a censura, mas também não teve sucesso por aí além quando foi lançado. Hoje é um clássico. Os Police nem deixaram as coisas arrefecerem e lançaram-se logo para o segundo álbum, que viria a chamar-se Regatta de Blanc. Foi neste disco que ouvimos esta música pela primeira vez. E é também neste álbum que está uma daquelas faixas que ficam para a história. Os Police começaram então a sua turnê mundial, que incluiu lugares que raramente recebiam artistas estrangeiros, como o México, a Índia, a Grécia ou o Egito. Felizmente foi tudo gravado e apresentado no filme The Police Around the World. Pressionados pela editora para um novo disco e uma nova turnê, sem tempo para descansarem, os Police gravaram em 3 semanas o seu terceiro álbum, Zenyatta Mondatta, que deu ao grupo o seu terceiro número 1 no Reino Unido.
Don't Stand So Close to Me foi o single mais vendido do Reino Unido em 1980, mas houve outra grande música de sucesso neste disco. Depois de ouvirmos estas canções, ninguém diria que o álbum foi gravado em 3 semanas na Holanda, para fugirem aos impostos, e que as gravações só terminaram às 4 da manhã do dia em que a banda começou uma turnê mundial. Os Police ainda lançaram o álbum Ghost in the Machine, onde apareceu a tal música, agora já refinada, que escreveram no início da carreira, lembra-se? E finalmente lançaram o seu último álbum em 1983, Synchronicity. Os Police ainda promoveram o álbum com uma turnê mundial, mas assim que terminou anunciaram que iam fazer uma pausa. Nunca mais voltaram porque as tensões pessoais e criativas tinham aumentado muito e a luta de egos era constante. Podiam ter feito mais coisas? Podiam, mas era difícil pedir mais do que 5 álbuns em 5 anos com todos estes clássicos.